Atenção. Hoje, mais cedo, teve essa operação da Rio Previdência. Quem está acompanhando o nosso canal já viu isso algumas vezes. Daqui a pouco o nosso time do Rio vai trazer os detalhes. Mas esse é um problema grave nessa situação do Banco Master. Foram vários fundos de previdência, não só o do Rio de Janeiro, mas de diferentes estados, que aportaram dinheiro do banco em aplicações complicadas, aplicações mais de risco, em valores que não cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, assim, tem dinheiro de aposentado pendurado na liquidação do Banco Master. E a Polícia Federal está abrindo vários ramos de investigação, inclusive dentro dessa área. Então, quando o senador Carlos Viana vai ao ministro Dias Toffoli e pede compartilhamento de provas e pede para olhar essa questão, tudo bem, ele está ali abrindo um pouco o leque da CPI, entrando numa outra área, aproveitando o assunto do momento, de certa forma, sim, mas existe um tema complicado, muito delicado, dentro da investigação do Master, que são as aplicações dos fundos de pensão dentro do banco. E fundos de pensão que muitas vezes são comandados por indicações políticas. É curioso, né, Raquel, que são tantos os motivos que levam Daniel Vorcaro a responder a possíveis inquéritos dentro do Congresso Nacional, essas CPIs, que a convocação inicial e a quebra de sigilo inicial determinada na CPI do INSS tinha como foco os créditos consignados do Banco Master para aposentados e pensionistas nessa história sobre o INSS. Aí, depois disso, é descoberto, portanto, que diversos fundos de previdência de estados e municípios, ao todo 18 estados e municípios realizaram investimentos no Banco Master utilizando recursos, portanto, dos fundos de previdência, aí entra uma nova área da investigação. Aí agora também o Congresso quer abrir uma nova CPI, por mais que haja uma resistência ali da cúpula do Congresso, né, os presidentes das casas, por enquanto, são contrários à instalação dessas CPIs, para investigar o caso do Banco Master, que aí entraria Daniel Vorcaro, portanto, com um foco mais exclusivo de uma CPI para si e para os seus aliados, tanto de empresários aliados, quanto os próprios políticos, que também poderiam entrar na mira dessa CPI. Mas, portanto, nesse caso dos fundos de previdência, eu acho que tem aí algo muito importante a ser olhado com um pouco mais de atenção, e que esse caso do Rio Previdência acaba abrindo as portas. A Rio Previdência, ela investiu quase R$1 bilhão. Foram 970 milhões de reais investidos no Banco Master, nessas letras financeiras, dinheiro de aposentados e pensionistas que, enfim, vão demorar um pouco mais para ter acesso a esses recursos, porque por ter sido mais de R$250 mil, esse dinheiro não vem do FGC, é preciso esperar a venda de ativos do Banco Master no processo de liquidação para esse recurso, portanto, voltar para os cofres desses fundos de previdência, nesse caso do estado do Rio de Janeiro. Mas o estado do Amapá, por exemplo, investiu R$400 milhões no Banco Master. O estado do Amazonas investiu 50 milhões do seu fundo de previdência. Há outros municípios que são muito pequenos, como o município de Angélica, no Mato Grosso do Sul, que investiu 2 milhões. É um valor significativo, considerando que é uma população pequena que vive nesse município. Portanto, é preciso questionar também essas autoridades públicas. Para além dessas questões criminais que estão sendo investigadas pela Polícia Federal, como nesse caso da Rio Previdência, é preciso questionar essas autoridades do Amapá, essas autoridades de municípios de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que fizeram esses investimentos, para ver se eles estavam querendo comprar terreno na Lua. Já se sabia há muito tempo que essas letras financeiras, esses ativos do Banco Master, eles eram pelo menos duvidosos. A liquidez desse banco já era questionada
encaminhada já havia muito tempo. Então, por que esses gestores públicos fizeram esses aportes? Foi por interesses políticos ou foi por uma visão errada sobre finanças, acreditando que esses altos investimentos que poderiam ser feitos no Banco Master dariam retornos ainda muito mais altos? Eu acho que é preciso ter um escrutínio muito detido sobre esses fatos para ver o que pode ter aí de crime, como está sendo investigado no Rio Previdência, e o que pode ter de má gestão, que pode ser o caso de alguns outros municípios e estados, Raquel. Olha, e coloca má gestão nisso, né? Porque um fundo de previdência, ele precisa render a Selic, né? Ele é um fundo que ele vai pagar a aposentadoria da pessoa no longo prazo. Ele não precisa ter um alto rendimento, nós estamos falando de um fundo de risco, né? E ele faz aplicações em um banco pequeno, um banco de porte médio e pequeno, e aplicações arriscadas. É quase um manual da aplicação ruim, né? Da aplicação mal feita. E aí, Ranier, quero trazer isso para você, porque talvez essa seja, de todas as peças dessa investigação, a que mais chegue perto dos políticos. Raquel, de fato, essa questão dos fundos de previdência e também a questão do BRB, né, que é um banco vinculado ao governo do Distrito Federal e que está com todo esse problema aí, vai ter que fazer um aporte. O próprio BRB divulgou hoje, né, que fez achados importantes ali na auditoria interna que está realizando e que passou esses achados para as autoridades. Então, a gente lembra lá na semana passada, quando veio a público o depoimento do diretor de fiscalização do Banco Central, o Ailton Aquino, em que ele falava aquilo, que o banco BRB, ele estava numa situação ali comprando fundos inexistentes e que ele precisaria de um aporte de pelo menos 5 bilhões de reais e um aporte até maior caso naquela época ainda existia a possibilidade do Will Bank ele ser vendido. Então, caso o Will Bank, o BC não conseguisse achar uma solução, o aporte do BRB seria maior ainda. E esse dinheiro, obviamente, se precisar fazer esse aporte, ele vai vir dos cofres públicos aqui do Distrito Federal. E esse caso dos fundos de previdência, como o César citou, como você ressaltou aí também, ele se aproxima de políticos porque é uma questão que no Rio de Janeiro não tem como desassociar as indicações políticas do comando do Fundo de Previdência. Eram indicações, segundo políticos do União Brasil do Estado, mas chanceladas também pelo governador Cláudio Castro, que é do PL. No Amapá, obviamente, sofre influência política do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tem ramificações políticas ali claras em todo o estado. Então, como a gente lembra também, esses recursos eles não estão cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito e eles possivelmente serão cobertos agora pelos recursos públicos. E como todos eles há uma influência clara ali de políticos, é um dos focos, é um dos flancos ali de relações claras entre todo esse caso, toda essa investigação do caso Master com esse mundo político que, Raquel, vai aí da esquerda à direita. É complicado, vai da esquerda à direita, passa pelo centrão, sobra quase nada, né? Time, muito obrigada. Vocês estão em casa, a gente deu uma certa invertida hoje, a gente estava analisando a gravidade do envolvimento do escândalo do Master nos fundos de previdência e o mote foi exatamente esse. Foi preso hoje o ex-presidente da Rio Previdência, Davis Marcon Antunes. A prisão também acontece no âmbito da investigação do Banco Master. Durante a gestão de Davis, o Rio Previdência aplicou cerca de R$1 bilhão do dinheiro dos aposentados, é bom sempre frisar isso, em letras financeiras do Banco Master. Letras financeiras é uma modalidade considerada de mais alto risco e esse dinheiro não conta com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Então, ele não tem um pagamento automático. Ele vai entrar lá na liquidação do Master, vai ser preciso vender o patrimônio do banco para depois esses fundos de previdência, ou seja, os aposentados,
receberem. Ao vivo, da capital fluminense, quem tem as informações sobre a prisão do Davis é a Liane Borges. Oi, Liane, boa tarde. Seja bem-vinda ao Poder Expresso. Olá, Raquel, obrigada. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Essa prisão aconteceu no início da tarde e então o alvo foi levado diretamente para a sede da Polícia Federal em Volta Redonda, no sul fluminense, mas depois será trazido aqui para a sede da PF do Rio de Janeiro para prestar esclarecimentos. O Davis Marcon Antunes, ex-presidente do Rio Previdência, o regime próprio de previdência social do estado do Rio de Janeiro. Então, ele renunciou ao cargo em janeiro, estava só até o mês passado, porque aconteceu uma outra operação da Polícia Federal, então depois disso ele não continuou no cargo. A suspeita da PF e também da Polícia Rodoviária Federal, ambas fizeram essa operação, é de que houve desvios sucessivos, então, nesse regime do Rio Previdência. Movimentações irregulares em torno de R$1 bilhão do fundo dos servidores do Estado que foram encaminhados diretamente, foram aplicados no Banco Master. E as investigações ainda dão conta de que depois dessa primeira operação em janeiro, o Davis tentou ocultar provas digitais de computadores e também documentos físicos que ele retirou de dentro de casa. E ainda colocou veículos de luxo em nome deles, então em nome de terceiros. Tudo isso para se livrar dessas acusações. Então hoje a prisão desse ex-gestor, melhor dizendo, acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Ainda outras 2 pessoas são alvos, estão sendo procuradas e agora consideradas foragidas. Raquel. Muito obrigada, querida. Bem-vinda ao Poder Expresso. Volte sempre. Uma boa tarde para você aí no Rio de Janeiro.